A primeira lei de Newton é chamada de lei da inércia. Seu enunciado original é: todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Essa lei diz que, ao menos que haja alguma força resultante não nula sobre o corpo, esse deverá manter-se em repouso ou se mover ao longo de uma linha reta com velocidade constante. A lei da inércia também explica o surgimento das forças inerciais, isto é, as forças que surgem quando os corpos estão sujeitos a alguma força capaz de produzir neles uma aceleração. Além disso, quanto maior for a massa de um corpo, maior será sua inércia. Um exemplo da lei da inércia é quando molhamos a mão. Ao sacudi-las para retirar o excesso de água, o líquido abandona a mão, por inércia, na tentativa de manter o movimento imposto a ele. Outro exemplo da lei da inércia é o exemplo do arranque do ônibus. Quando o ônibus arranca, os corpos dos passageiros são impelidos para trás, na tentativa de manter o repouso. Um exemplo da lei de inércia: se você permanecer parado no mesmo lugar, só sairá dessa posição se outra força agir sobre seu corpo, como por exemplo um soco ou um empurrão. A lei de Newton diz que a força resultante que age sobre um corpo deve ser igual ao produto da massa do corpo sobre sua aceleração. Vou falar sobre a segunda lei de Newton, a lei fundamental, que é quando a força atua sobre um corpo excedendo sobre ele uma determinada aceleração. Um exemplo para isso é uma pessoa empurrando algum móvel dentro de casa, uma cadeira, por exemplo, ou um balcão. A pessoa ela aplica um determinado número de newtons de força no móvel, fazendo com que ele vá numa direção, aumentando sua aceleração. Outro exemplo é o exemplo da raquete e da bola de tênis. A força aplicada ao golpear a bola faz com que esta adquira certa aceleração. Se no lugar de uma bola de tênis o golpe for dado em uma bola de futebol, com um corpo com maior massa, a aceleração provocada será menor. Um exemplo da segunda lei de Newton: uma mulher aplica uma força que produz uma aceleração proporcional a essa força para mover um carro. A aceleração produzida aumenta quando adicionada ao sistema de força aplicada pelo garoto. A terceira lei de Newton descreve o resultado da interação entre duas forças. Ela pode ser enunciada da seguinte maneira: para toda ação sobre um objeto, em resposta à interação com o outro, existirá uma reação de mesmo valor, porém em sentido oposto. Um exemplo é o martelo no prego. O martelo exerce uma força sobre o prego, fazendo com que este penetre na madeira. O prego, por sua vez, exerce uma força sobre o martelo. Outro exemplo é de uma pessoa caminhando. Quando caminhamos, fazemos uma força sobre o solo, que por sua vez faz uma força sobre o nosso corpo, impulsionando-o para frente e contrabalanceando a força-peso. Outro exemplo da terceira lei de Newton, de ação e reação, é uma pessoa andando de patins que se apoia em uma parede e se empurra na parede para ir em outra direção com patins. A pessoa ela aplica um número de newtons de força na parede, a parede devolve o mesmo número para ela, porém empurra a pessoa numa direção oposta.